Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedoc Podcast, esse canal que eu comunico médicos com o universo do empreendedorismo, porque eu acredito fielmente que esse é o caminho para a gente voltar a resgatar o prazer em ser médicos, a viver da medicina com qualidade, liberdade, tempo para a gente, para nossa família. E esse programa de hoje é aquele que eu trago um convidado especial para contar a sua história, que seja inspiradora para você que está ouvindo, para acreditar que é possível conquistar um caminho legal para viver da medicina. Então eu estou aqui hoje com uma convidada, a doutora Juliana Janella. Já vou apresentar, mas antes deixa eu dar um oi para ela, tá bom? Fala, Ju, tudo bem? Oi, Neto, tudo bem? Muito obrigada por esse convite. Uma honra estar sentada aqui na sua frente. Show de bola. Participando desse podcast. Eu adoro podcast, sou uma ouvidora de podcasts, mas é a minha primeira oportunidade e peguei aí como mais um desafio, né? Bacana. Muito legal. Acho que virou uma ferramenta bem forte, bem poderosa o podcast, assim, de comunicação. Eu também sou um consumidor grande de podcast. Acho que é o que eu mais gosto de ouvir hoje em dia. Eu já não sou muito adepto à televisão, já não era. Podcast eu consumo mesmo, assim. E é legal colocar vocês aqui em desafio, porque eu também já passei por esse desafio de fazer pela primeira vez, porque não deixa de ser um treinamento, um desenvolvimento para vocês também, e eu fico muito feliz por isso. Deixa eu apresentar a Ju aqui, pessoal. A Ju, ela é endocrinologista, uma especialidade que eu acho maravilhosa e julgo muito promissora. Ela tem 24 anos de formada, ela formou na Federal do Triângulo Mineiro. E aí ela foi fazer clínica médica na Faculdade de Medicina do ABC, lá pertinho da casa dos meus pais. E ela fez endócrino no Hospital do Brigadeiro. Certo, Ju? Certo. E aí o ponto fundamental do currículo dela, mãe da Olivia e casada com o Paulo, tá certo isso? Correto, Show isso de é bola. muito importante. Ju, me conta um pouco assim pro pessoal te conhecer. Como foi a sua história dentro da medicina? Como você decidiu ser médica? Se teve influência, se não teve? Se a Ju encarou essa jornada sozinho? Quais foram os desafios? Conta um pouquinho da sua história pra gente conhecer. Pois é, Neto, você sabe que isso é uma coisa que de vez em quando eu ainda me pego lembrando da minha história, assim, né? Não tive influência nenhuma na família, não tem nenhum médico na minha família, até hoje eu sou a única. Morava numa cidade muito pequena, né? Cresci no interior de Goiás, numa cidade bem pequenininha. Como chama? Chama Caçu. Caçu? Muito pequena. Já ouviu falar em Rio Verde? Nem Rio Verde. Fica a 300 quilômetros de Goiânia, né? Que é a capital. E quando criança, né? A gente, assim, na escola, as profissões que a gente conhecia, né? Médico, dentista, advogado, engenheiro. Acho que, assim, eram as profissões que eu cresci conhecendo, né? Que eu acho que e eu tinha contato, assim, com amigas cujos pais eram médicos, né? Mas a minha cidade, acho que tinha, naquela época que eu era criança, acho que 3 médicos, né? Era o famoso clínico geral, né? Sei. Eu até sempre falo que eu nunca fui a um pediatra na vida como paciente. Porque o clínico geral da cidade nem pediatra resolvia... tinha, o clínico via tudo. Não tinha, maravilha. né? Tinha, inclusive até hoje, né? Tenho o médico que eu tenho mais, assim, lembrança, ele continua clinicando, tá lá com mais de 80 anos, é pai de uma grande amiga minha. E até hoje é a grande referência na cidade, né? Legal. Enfim, fui prestar vestibular, saí para estudar muito nova, né? Eu saí dessa cidade, deixei meus pais, né, para poder estudar numa cidade maior. Sozinha, Ju? Sozinha. Assim, fui morar na casa de uma tia, né? Que, aliás, é uma pessoa que foi tudo para mim, né? E que me deu essa oportunidade. Tinha, né, aquela coisa de, você tem que fazer uma escola boa para poder passar num vestibular. E a minha opção seria um vestibular público. Então, eu saí de casa para fazer já o antigo colegial, né? Certo. Tinha 13 anos de idade. Mas aí, nesse ponto, já decidida ser médica? Nesse ponto, eu já sabia que eu ia prestar medicina. E eu lembro, assim, o raciocínio era o seguinte: as profissões que eu conhecia eram basicamente essas, né? Os meus pais não tinham ensino superior. Eles eram comerciantes. Meu pai, na verdade, quando eu era criança, ele tinha farmácia.
Certo. Mas era aquela ele não era farmacêutico, ele era um comerciante, Sim. né? E naquela época não era obrigatório ter um farmacêutico dentro de uma farmácia. Então, talvez tenha até uma influência, assim, né? Porque o dono da farmácia, o farmacêutico, em cidades do interior, ele muitas vezes ele faz as vezes do médico, descreve, né? da injeção. Sim, na época da benzetacina, né? Quem não procurava o farmacêutico para tomar. Eu lembro que eu ouvia a campainha de casa tocava na madrugada, alguém atrás do meu pai para ele abrir a farmácia, porque o filho estava assim, estava assado, entendeu? Uau, que incrível isso. Então, eu tenho essa lembrança. E muito engraçado que quando eu entrei na faculdade de medicina, meu pai ainda tinha farmácia, e às vezes eu falava para ele, pai, não pode vender remédio sem receituário médico, né? Sim. Ele falava, imagina, se eu não vender, né, a pessoa vai procurar o outro, né? Então, assim, e também porque eram poucos médicos na cidade, acho que eles nem conseguiam atender a demanda, né? Então, muitas vezes o dono da farmácia resolvia aqueles casos que resolveriam até sozinhos, Sim, né? sem dúvida. A verdade é essa. Enfim, daí fui para Goiânia, né, que era a capital do meu estado, que é a capital do meu estado. Estudei bastante, né, porque... Morando nessa tia. Morando na casa de uma tia. E aí a minha opção seria fazer uma faculdade que fosse uma faculdade pública, né? Então eu tinha isso que eu precisava estudar bastante. E passei com 17 anos, eu entrei na Universidade Federal aí do Triângulo Mineiro, que fica em Uberaba. E assim, eu virei naquela ocasião quase uma celebridade na cidade. Imagino. Porque tínhamos bem menos faculdades de medicina, né? Então, quando alguém conseguia ser aprovado numa cidade tão pequena, né? Que Federal. A escola tinha suas limitações. Meus pais ficaram extremamente felizes, né? E assim, virei notícia na cidade, né? Isso faz tantos anos, né? Mas tenho toda essa lembrança, assim, muito, muito boa na minha memória afetiva. Caramba, Ju, que história que linda. começou. Você já tinha contado essa história desse jeito pra alguém? Você já tinha parado pra pensar na sua história dessa forma, assim, alguma vez? A gente começa a valorizar um pouquinho mais isso, né? Depois com o passar dos anos, assim, né? Na hora nem percebe o tamanho da grandeza do seu feito, né? Sabe que é uma coisa importante pra você desenvolver esse storytelling, que é o seu storytelling da sua vida, porque, assim, a gente que tá ouvindo aqui, né, Fabião? É uma história incrível. Assim, tipo, uma história, uma conquista gigante que você fez, assim, sabe? Os pais não tinham ensino superior, já era um desafio. Uma escola que certamente, né, numa cidade interior de Goiás, uma escola com ensino inferior do que as pessoas tinham oportunidade em Goiânia, por exemplo. Sai super jovem de casa. Outro desafio, menina, naquela época. Morar com uma tia, mais uma pessoa que foi em frente pra você. Você traz essa influência do seu pai, que é uma história já incrível na sua história, né? Que é uma coisa que eu até vivi também, esse negócio de farmacêutica, aplicar em médico, Santo André, a gente tinha farmacêutica também. E vem essa segunda pessoa importante na sua trajetória, sua tia, e com 17 anos passa na Federal. Assim, incrível essa história, eu não conhecia, tô muito orgulhoso, parabéns, é incrível mesmo. Foi isso, e assim, a decisão em fazer medicina, né, então, as profissões que eu conhecia, né, era direito, para ser advogado, ou fazer um concurso, engenheiro, dentista e né, odontologia e medicina. E aí, naquela época, eu pensava assim, engenharia é uma coisa para homem, né? Engenharia e direito, Sim. Eu ouvia muito assim, isso é profissão para homem, né? E aí tinha odontologia e medicina, mas eu tinha mais essa coisa com a medicina, eu acho que pela influência aí da história da minha família e até pelo contato, né? Esse médico que eu te falei, que até hoje, clínica, eu tenho contato. Outro ponto de influência. Ele também pode ter sido. Eu me lembro que eu sou muito amiga da filha dele até hoje, e quando éramos criança, a gente brincava na casa dela, e ele ganhava aquelas agendas que os laboratórios davam para os médicos, né? E a gente usava para agendar consultas. Ora uma era secretária, ora uma era médica, né? Então, é muito legal lembrar dessas lembranças aí de criança. E aí fui para medicina.
Mas hoje eu acho que foi uma escolha certeira, né? Me achei, assim, na profissão mesmo. Muito bacana. Você falou que no começo que não tinha influência, teve várias influências, né? Teve o médico da cidade, o seu pai, essa tia. E Ju, e a endocrinologia apareceu que horas na faculdade, assim? Como que foi esse despertar para ser endocrinologista? Olha, a endocrinologia, eu acho que eu escolhi na fisiologia, né? Que na medicina... Segundo ano. A gente tinha a fisiologia no segundo ano, e a fisiologia endócrina foi o que mais, assim, que eu mais gostei, que eu mais me interessei. Eu achava, assim, fascinante, porque, né, tudo tem uma explicação, uma linha de raciocínio. A fisiopatologia das doenças, dos distúrbios endócrinos, né? Eu comecei a ver lá na fisiologia. Tudo explica, na endócrino, tudo explica direitinho, tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma causa. E daí, no quarto ano que a gente tinha, né? Nem sei hoje como que está o currículo atual na medicina, mas a gente tinha o primeiro contato com a clínica da endócrino no quarto ano. E daí eu tive certeza. E naquela época, né, eu cheguei a ser, assim, monitora da disciplina, daí fiz trabalho científico com as endócrinos, né, com as minhas professoras, viajei para apresentar trabalho em congresso, né, quando eu estava no 5º ano, 6º ano, e aí eu viajava já com a turminha da endócrino, né? Estava uma mini endocrinologia. E assim, é uma especialidade muito clínica mesmo, né? O endócrino nada mais é do que um clínico geral, né? Hoje até a gente está vivendo muito essa onda da medicina integrativa, das especialidades ampliarem um pouquinho, mas eu sempre falo, olha, para mim a endocrinologia, desculpa se alguém não concorda com isso, mas é a especialidade mais integrativa de todas. Mesmo, né? Eu acho que é isso. É engraçado você contar isso porque hoje eu gosto de endocrinologia, assim, eu acho uma especialidade incrível, eu gosto do tratamento, da linha de tratamento. Mas na faculdade, a fisiologia foi o que mais me afastou da endocrinologia. Falei, nossa, esse negócio de ficar tudo feedback negativo, e vai, isso aqui aumenta, aquele lá diminui. Aquilo lá me espantou na endocrinologia na época. Bacana. E Ju, fala um pouco agora do momento atual, seu profissional. Então, formou o endócrino, estava lá, veio para São Paulo, fez uma formação excelente aqui em São Paulo também. E aí, como é que está a Ju hoje como médica? Assim, qual foi a trajetória como médica e como está hoje? Então, ao longo dos anos, Neto, fiz clínica médica, depois fiz endócrino. Então, depois que eu acabei a clínica, né, até durante a residência de clínica, eu fazia muitos plantões de clínica, né, trabalhei muito como plantonista em pronto-socorros de clínica médica, rodei, assim, hospitais, né, todos aqui em São Paulo, eu acho que como plantonista. E aí, quando eu acabei a residência de endócrino, eu falei, não, agora eu quero ser só endocrinologista, né? O meu perfil é de consultório. Certo. Né? Assim, é uma especialidade muito de consultório. E aí comecei a atender, né, como endócrino. Estou numa mesma clínica há mais de 10 anos, né, que é onde eu estou há mais tempo. Foi a primeira clínica que você trabalhou? Não foi a primeira. Eu trabalhei também como endócrino no Hospital Edmundo Vasconcelos. Ambulatório. Né, ambulatório. Depois eu tive essa oportunidade de começar nessa clínica que eu atendo hoje, né, que me deu muita experiência, eu tenho uma boa base, né. Até outro dia eu estava vendo o perfil de alguém no Instagram, que era até um colega vascular, e aí na bio dele estava lá assim, mais de 15 mil pernas tratadas, né? Eu pensei, nossa, se eu for colocar isso na minha bio, eu preciso, eu acho que eu vou ganhar dessa pessoa, que eu já atendi. Quantas tireoides tratadas, quantas diabetes. Pessoas atendidas, né, como endócrino, enfim. E os nossos pacientes, né, os pacientes, né, são muito recorrentes, né? Você vai, né, agregando. E eu acho muito legal, assim, que eu atendo um paciente hoje, às vezes eu olho e falo, olha, você está fazendo aniversário comigo, você já está passando comigo há 10 anos, é muito gostoso 12 anos. Isso, né? Isso é muito bom, né? Enfim. E aí, recentemente, eu também atendo em outro consultório, né? Um consultório menor, um consultório particular.
Mas de um tempo para cá, eu comecei a questionar, né, o meu modelo de negócio, o meu modelo de trabalho, né? A gente, apesar de gostar muito da especialidade, gostar muito do que faz, quando você está ali na medicina de convênios, né? Você está trabalhando numa clínica onde você atende vários convênios, você começa a questionar, né? Que apesar de gostar muito do que você faz, você tem dificuldade de fazer uma entrega como você acredita, ou que você até está fazendo essa entrega, mas o desgaste, né, o dia acaba assim te deixando um pouco insatisfeito, né? Então, assim, são muitos pacientes, as consultas acabam sendo bem mais rápidas do que você gostaria, né? A minha especialidade, por ser muito ampla, não dá para ser muito objetivo, assim, né? O paciente chega, complexo, ele está com diabetes, ou ele já sabe que é diabético, por exemplo. Eu acho que o que vai ajudá-lo a aderir ao tratamento é realmente ele entender o que é a diabetes, por que ele ficou diabético, o que é importante de ele fazer para conseguir o controle, em alguns casos até a remissão por um tempo. Sim. E além de só, olha, toma esse remédio, repete o exame, né, e volta. Então, eu vejo assim, muitos pacientes que são diabéticos há muito tempo, e aí você pergunta para ele, você sabe o que é diabetes? E você vê que a pessoa, não, ela ainda não entendeu, porque ninguém teve tempo de explicar, né, enfim. E você pega um paciente, por exemplo, né, obesidade, que é uma doença que a gente trata muito, né, apesar de ser uma doença que eu falo que é de todo especialista, a gente ainda é muito referência para o tratamento de obesidade. E um paciente com obesidade, não dá para você não abordar outras questões, né? A parte psicológica, os pilares, né, da medicina do estilo de vida, que é o sono, alimentação, atividade física. E, assim, são consultas que para você realmente ver um resultado no paciente, ter a satisfação do paciente, criar esse vínculo também, é muito mais interessante quando você tem tempo para isso, né? E aí eu comecei a questionar o meu modelo atual aí de trabalho, né? E além disso, eu acho que tem uma outra questão que é o meu estilo de vida, o que eu quero para mim também, né? Porque eu acho que a gente também quer esse equilíbrio entre o trabalho, a família, a sua vida pessoal. Então, de um tempo para cá, eu comecei a entender que eu queria mudar, virar aí, virar uma chave, né? Enfim, e daí eu cheguei, por acaso, conheci uma colega que... Eu vou te cortar, a gente já vai chegar nisso. Eu já sei onde você vai chegar, mas eu quero chegar antes. Eu quero falar, não, porque esse assunto tá me deixando muito interessado. Eu tenho certeza que tá gerando muito interesse, porque eu tenho certeza que é a história de muitos. Uhum. Isso que você acabou de contar. E eu queria explorar isso um pouco mais, assim, porque é nítido vendo você falar, Ju, que você é uma médica de verdade. É nítido vendo você falar que você é endócrino, que eu levaria um filho meu agora, sem nenhuma... Porque é nítido, tá nos seus olhos, você brilha falando da medicina, você brilha falando de endocrinologia. Você é a médica, perfil de médico que todo mundo quer ter, entendeu? É isso mesmo, não tô falando pra te agradar, porque é o perfil. E aí você começa a contar uma história, puxa, de vida linda, uma conquista gigante, uma médica com uma formação maravilhosa, e de repente vem uma espécie de frustração. Não sei se frustração é a palavra, mas um desânimo, né? É uma história que tá indo, parece que quando a gente ouve você falando, uma história que tá indo assim, aí de repente, pô, tudo perfeito, de repente vem uma situação de desânimo, e não por conta da profissão em si, mas talvez das condições que estavam sendo impostas para o seu trabalho, né? Trabalhar com operadoras, consultas rápidas, e por ser médica de verdade, isso te gerou um incômodo, pelo menos é o que você passa. Porque muitas vezes a gente respeita qualquer decisão de cada um, isso não está em questionamento, mas sem dúvida, quem ama exercer a boa prática, quem ama o que faz, etc., pelo menos algum incômodo tem com isso. Não é possível que não tenha incômodo fazer, especialmente especialidades como a nossa, né?
que realmente demanda você se entregar por inteiro para o paciente para poder dar uma entrega, um resultado, né? E você pode dizer quando que isso começou a te despertar em você, essa frustração, não sei se é uma palavra que cabe, ou um desânimo, e se eu estou realmente certo com isso, se você percebeu isso dentro de você, e como que foi, assim, você já chegou a se decepcionar com a medicina? Olha, Neto, eu acho que eu comecei eu não sei se é uma decepção, né, porque eu não faria outra coisa, né, eu realmente acho que seria médica de novo, né, mas eu comecei a entender por que eu preciso continuar nesse sistema de trabalho, entendeu? Comecei a achar que dá para mudar, né? E o que acontece é que muitas vezes se você vai falar isso para outros colegas, até o pessoal que está no seu ambiente ali, na mesma clínica, Sim. né? As pessoas, eu ouço muito assim, isso aqui é assim mesmo, a medicina está caminhando para esse caminho, entendeu? Se você não atender, vai ter quem atenda. Esquece, né? Não seja tão utópica, né? Assim. É engraçado como o ambiente, né, então começa isso, né? E se você parar de atender os convênios, os pacientes não vão te acompanhar, entendeu? Então muitas vezes eu ouvia isso, mas eu não estava muito conformada com essa situação, sabe? Porque eu quero ir para o trabalho todos os dias, eu quero estar bem no meu trabalho, eu quero poder fazer com tranquilidade, né, as consultas. E eu falei, não, é isso que eu acredito nisso, eu tenho que seguir esse caminho, né? E aí, enfim, comecei a pensar como fazer isso, né? E seria buscar entregar um resultado melhor para os seus pacientes e também ter mais tempo, mais qualidade de vida para você, para sua família, para a Olívia. Sim, sim. Sem dúvida. É engraçado como bate, né, esse inconformismo, mas é engraçado como muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, já devem ter sentido isso ou estão sentindo isso e não dão o próximo passo como você deu, exatamente porque o ambiente, as pessoas ao redor nos colocam para baixo. Nos desestimulam, falam que não é possível. E eu costumo dizer, né? Quem fez ou faz mais do que você nunca vai te colocar para baixo. Quem faz isso é que não fez ou não tem coragem de fazer, né? Até tem esse mesmo inconformismo, assim, que você se incômodo, mas não tem a coragem de assumir, se colocar em situação de desconforto para fazer. Essas são as pessoas que colocam para baixo, ficam reclamando da vida. É engraçado que a gente está gravando isso hoje. Por acaso hoje teve um marco no Brasil, né? Morreu o Silvio Santos, que é um ícone, né, no Brasil, na televisão, como apresentador. Ele é um mito de verdade, né? Ele conquistou essa posição. E eu acabei de ouvir, antes de a gente entrar aqui, ele falando qual que era os segredos das pessoas que têm o sucesso. E a primeira coisa que ele fala, que característica de quem tem sucesso é que não fica reclamando. Assume a responsabilidade dos seus resultados e para de reclamar. E é mais ou menos isso. Essas pessoas estão lá reclamando que o convênio paga pouco, reclamando que a medicina acabou, mas não é a realidade para todo mundo. A gente sabe, tem exemplos claros de pessoas que estão muito bem obrigadas, vivendo com qualidade da medicina, praticando a medicina que acreditam, dando a entrega para um paciente que acredita. E eu fico feliz que você teve esse despertar e apesar do ambiente estava querendo te contaminar, você falou, não acredito nisso, não é isso que eu quero para mim. E aí conta como é que foi então, você já estava quase contando, eu segurei, como é que foi que você falou assim, agora como, né? Como fazer esse caminho? Como é que foi para você? Como é que foi que você me convenceu? Então, é engraçado isso, né? Parece que a gente começa, né, pensar sobre isso e vai gerando ali uma energia positiva e aí começa a aparecer pessoas no seu caminho, né, que vão reforçando, né, o que você acredita. E daí eu conheci uma colega também da minha especialidade, né? Doutora Lara Matos. Vamos citar. Enfim. Aonde que você conheceu? Foi numa festa? Não foi num congresso? Foi num evento médico mesmo, um evento... uma aula sobre... Mas conta como é que foi, Ju? Você estava com esse incômodo corroendo, aí foi numa aula, encontrou a Lara, você falou isso, foi falar isso pra ela, eu tô incomodada. Sim, a gente começou a falar, né, sobre carreira e tal... E daí ela falou, olha, você precisa entrar
na minha mentoria. Você precisa conhecer o Neto, entendeu? Sim. E, enfim, foi realmente, assim, acho que um divisor de águas aí para mim, né? A mentoria tem sido isso, né? A gente vai, com a mentoria eu comecei a ver como eu ainda tinha também, assim, algumas crenças limitantes, né? A gente tem muito essa coisa de, eu não sirvo para ser gestora, eu não sirvo para empreender, eu não sirvo para... eu não tenho meu negócio, né? A gente está ali trabalhando numa clínica ou num serviço, enfim, está às vezes com insatisfação, mas você não se vê, às vezes, com essa competência, né? Assumindo de falar esse assim, papel, né? de empreender, de entender que há outros caminhos, né? Enfim, e foi isso. Eu acho que tem sido muito interessante para mim. A mentoria me abriu aí a cabeça e me fez... O que exatamente, assim, você entrou, o que exatamente tem te transformado? Fala assim, não, Neto, eu já sou diferente nesse... Quanto tempo você está na mentoria, Ju? Não 2 meses. 2 meses, 2 ainda meses, é pouco tempo. Né? Passa rápido, né? Como você pode dizer assim, não, Neto, nesse aspecto eu posso dizer que já sinto uma transformação incrível, assim. Foi o ambiente, é a sua cabeça, ou é o próprio conteúdo técnico? O que de fato foi importante para você? Ou aquele ambiente... Eu acho que é uma somatória, mas assim, o ambiente, eu acho que é o que, obviamente, né, tem a parte técnica, mas você estar num ambiente com pessoas que estejam com o mesmo propósito, com as mesmas dores, eu acho que é isso que te propulsiona, né? É isso que te faz querer aprender e querer evoluir e tomar atitudes, né? E acreditar que seja possível, enfim. Eu acho que o ambiente realmente é transformador. Assim, né? Muda as trocas, né? Muda a cabeça. O que a gente acaba de falar, lá dentro nunca ninguém vai te colocar para baixo de uma decisão corajosa como essa. Todo mundo já passou por esse desafio ou vai passar e compartilha as dificuldades, as vitórias, né? E acaba impulsionando a gente. É incrível isso. Esses dias alguém me perguntou o que eu gostaria de saber quando eu era criança. Acho que foi até um filho meu que perguntou isso, que é o grande ensinamento. E eu falei exatamente isso. Eu falei assim, eu queria muito que, sei lá, aos 7 anos de idade, alguém me ensinasse isso. O poder de se colocar em ambientes de crescimento, perto de pessoas que estão se transformando. Só quando a gente sente na pele, né, isso que você vê realmente como muda a nossa cabeça, como tudo começa a acontecer, né? Muda o posicionamento, As pessoas ao seu redor têm sentido essa sua transformação? Em casa, amigos, família, marido? Alguém já falou pra você assim, você tá diferente, você tá pensando diferente? Não, mas eu Você virou na pessoa física uma pessoa diferente? Eu acho que sim. Eu acho que uma coisa que você mesmo me falou em algum momento, assim, é o posicionamento, né? Não é que, eu vou deixar de atender os planos de saúde, eu vou mudar o meu modelo aí de trabalho, de negócio, enfim. A mudança, não precisa primeiro, assim, você mudar o local que você atende, a mudança precisa começar da gente, né? Essa postura mesmo, né? E eu acho que isso sim. E é o posicionamento. Eu não sei se alguém já notou, mas eu me sinto diferente. E um diferente melhor. Diferente melhor. Você tá gostando mais de você? Dessa nova fase? Acho que sim, né? Com certeza. E assim, eu acho que desde que eu entrei na mentoria, né? Todos os dias eu tô sempre pensando, entendeu? Nisso, em estratégias, em planos. É legal, né? Você começa a criar um projeto, né? E ir atrás do que precisa, né? Assim, aprendizado, né? Informações, muita leitura, muita aula, né? Eu acho que é por aí, assim. Eu me sinto diferente. Eu já sei onde eu quero chegar. Talvez, eu acho que
tem um pouco da coisa do autoconhecimento, né? Sem dúvida. Assim, agora eu acho que eu já tenho mais clareza por acreditar, né, que o que eu quero é possível. O que acontece muitas vezes é que a gente entra na rotina do dia a dia, né? Naquele esquema do acordar, trabalhar, pagar conta, dormir, cuidar dos filhos, obviamente, mas e você, se alguém te parar e perguntar qual que é o seu propósito, o que você quer, onde você quer chegar na sua vida, estou falando de pessoas esclarecidas, médicos inclusive, muitas pessoas nem sabem dizer, vão gaguejar, vão ter dificuldade, porque falta tanto tempo de investir em autoconhecimento, esses ambientes, como você disse, que a pessoa perdeu a clareza do propósito de vida. É uma pergunta que às vezes é difícil. Qual é o seu propósito de vida? Tenho certeza que essas pessoas que estão ouvindo agora falar, será que eu tenho um propósito bem... Eu tenho um propósito bem claro. Agora, como é que você quer acreditar que você vai se direcionar para algum lugar, vai tomar atitudes para chegar onde você quer chegar, se você nem sabe qual que é o seu propósito? Sim. E é tão simples isso, mas é ao mesmo tempo tão complexo, né? A gente entra na rotina do dia a dia, trabalho, atendimento, convênio ou não convênio, plantão, e naquela loucura, conta pra pagar, aí faz investimento. Você vai crescendo na vida, mas você vai levando a vida, é o ratinho na roda, assim, né? Você vai levando, você nem sabe pra onde você tá remando. Sim, sim. E é óbvio que você não vai chegar no lugar que você quer, porque você não tem nem a clareza. E que bom que hoje você quando eu tive essa clareza pra mim, foi muito libertador. Mesmo que eu não tenha chegado lá. Eu não cheguei ainda no meu propósito final ainda. Mas eu sei muito o caminho, eu tô curtindo o caminho, eu tô curtindo o processo. Mas essa clareza me trouxe uma paz interior, sabe? Sim, sim. E muda muito, é incrível isso, né? Dá pra sentir. Eu acho que também na minha vida mudou muito também, né? Que é inevitável, isso acho que para todo mundo, foi a chegada da minha filha, né? A maternidade, assim. Aí você começa, acho que ter também mais clareza de outras questões, né? Assim, primeiro, da finitude dessa vida aqui, né? Então, a gente quer buscar, às vezes, um estilo de vida ou um modelo de trabalho também que te permita ter mais tempo para ver seu filho crescer, né? Viver. Tem aquela coisa também da gente querer... qual exemplo a gente quer dar para o nosso filho, né? Assim, enfim, a gente... Quando eu fiz a faculdade e por muitos anos, né? A gente sempre teve essa coisa assim, que médico tem que trabalhar demais, que tem que trabalhar assim, né? Dia e noite, enfim, que não tem... Né, que tudo era muito... É isso mesmo. A família fica em segundo plano. Quantos colegas a gente não vê que, assim, que não faz uma atividade física, que não se cuida? Sim. E como que a gente pode orientar ou pregar isso para os nossos pacientes se a gente não tem esse exemplo, né? Então, peraí, tá? Eu acho que é isso. Eu busco esse equilíbrio aí. Eu vou dizer com muita certeza que esse autoconhecimento, essa busca, esse caminho que você está seguindo, não é por causa da minha mentoria, não, poderia ser em outros ambientes, mas ele melhora você como médica também. Sim, com certeza. Você tem uma entrega diferente, sua cabeça muda até para entrega para o paciente, sua comunicação muda, o seu posicionamento, como você disse, muda dentro de casa também, mas para o paciente também. Eu hoje sei... Até não é audacioso falar isso. Hoje eu sei que eu sou o melhor médico por ter me desenvolvido nisso. Sim. Entendeu? Por ter essa clareza, esses conhecimentos que eu tenho de inteligência emocional, de comunicação, de estilo de vida, as coisas são importantes, né? Me tornado uma pessoa melhor, me fez um médico melhor também. Isso transparece. Show de bola, hein? Que delícia. Deixa eu ver que o tempo tá correndo, tem um monte de coisa pra te perguntar, mas eu queria não pular duas aqui, pelo menos. Eu quero saber como está a cabeça da Ju para o futuro. Quais são os projetos futuros? Você disse que sabe onde quer chegar, que já viu o seu propósito, já viu sua missão. Como você está vendo isso? Onde você está se enxergando? Como você está se enxergando? Qual a imagem que você enxerga da Ju do futuro como médico, obviamente? Pois é, Neto. Eu quero estar num lugar só, sabe? Assim, eu acho que...
eu já, com certeza, hoje sou uma médica, como médica, muito melhor que há anos atrás. Nos últimos anos, eu fico feliz em achar que eu estou evoluindo em vários sentidos. E eu penso em ter, né, o meu Pode sonho, falar, assim, pode sonhar. posso falar? Pode sonhar. Eu brinco que consultório próprio é igual casa própria, né? Sim. Todo mundo sonha em ter, assim, Claro. um espaço com a sua cara, que você consiga fazer realmente como você acredita, né? Enfim, agregar outras coisas ao meu atendimento, ter uma equipe que faça mais sentido para a especialidade que eu tenho, né? Eu tenho, assim, Você se isso vê. ainda é um sonho, né? Mas você está caminhando para esse sonho? Mas acredito que sim, já a jornada já começou. É isso aí. Entendeu? O ideal aí a ideia é que te entrevistar não te ensinar, mas assim, a ideal é você colocar prazos para isso. Assim, se você já visualizou onde você quer chegar, e é o mesmo lugar que eu visualizo você, com certeza. Mas é interessante você colocar prazos para tudo. Porque clareza, prazo, realidade, né, atingível, talvez não seja o momento de você se mentalizar numa clínica de 1.000 metros quadrados, numa casa gigante com 200 profissionais, talvez não seja esse momento agora. Sim. Mas para esse primeiro momento, para esse primeiro passo que você quer dar, é muito interessante que você coloque isso em imagens na cabeça, mas que coloque prazo, que coloque uma coisa atingível e comece a se direcionar para isso. Sim. Porque vão vir desafios, vão vir pessoas para te desanimar, vão vir coisas para te desanimar. A vida faz isso com a gente o tempo todo. E a clareza e a meta, o prazo, não deixa a gente fraquejar. A gente vai e vai. Tá feito, tá decidido. Não, e isso é uma coisa assim, é um desejo, um sonho, né? Eu tenho essa vontade. Apesar de, assim, uma coisa que eu acho que eu nunca tive muito problema foi de relacionamento em ambiente de trabalho, entendeu? Eu tô bem tranquila nos lugares que eu atendo, né? Longe de mim estar aqui não, de jeito nenhum. falando que não tô bem. Eu só acho que eu penso, eu vislumbro um espaço, né, que eu possa dizer, não, aqui é minha casa. Com o seu sabe? cheiro, com sua cara. Isso, exatamente. Tem essa vontade, vamos ver, né? Tem essa vontade e vai fazer acontecer. Você já colocou isso pra cá? Eu costumo falar assim, a minha cabeça decidiu, agora o corpo que se vira. Pra fazer acontecer. A cabeça já sabe, agora o corpo se vira pra fazer acontecer. Ju, pra gente finalizar, que já deu nossos 45 minutos, eu sei que você, assim como eu, é uma apaixonada por livros, é uma leitora, assim, incansável, das minhas mentoradas, provavelmente a que mais lê, e eu admiro isso em você. Eu queria que você desse pelo menos 1 ou 2 dicas de livro para médicos. Fala assim, não, você tem que ler esse livro, para o médico que está com a cabeça aberta, que está querendo empreender, que acredita que o caminho que está não está legal, ele precisa mudar. Como se você fosse dar um conselho para Ju. Então, eu vou melhorar minha pergunta. Recapitula essa pergunta. Eu vou melhorar minha pergunta. Eu quero que você dê um conselho para Juliana de 10 anos atrás. Certo? Boa. Porque tem muitos médicos que estão na posição da Juliana de 10 anos atrás, sem clareza, sem propósito, sem missão, correndo atrás de trabalhar, atender aquilo que a gente já conversou aqui. E tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que vão ser atingidas por isso. Qual é o conselho que você dá pra Juliana de 10 anos atrás? Se você pudesse falar pra ela, tivesse sentado na frente dela, você é ela agora. Vou até pegar meu cabelo e fazer assim, ó. E nesse conselho você pode aconselhar 1, 2, 3 livros, se você quiser. Tem vários, tá? Mas eu vou começar por um que eu acho que eu queria ter lido há 10 anos atrás, né? Que é o Essencialismo. Maravilhoso. Né? Esse livro, ele mostra realmente que, assim, você tem que ter clareza do seu propósito, de onde você quer chegar, e é essencial que você foque, né, toda a energia para isso, né? Que não deixe, quando você não tem esse foco,
essa energia vai se dissipar e você não vai conseguir chegar onde você quer, né? Eu acho que o Essencialismo é um livro fundamental para ser lido, para ser relido, falar, porque tá? todo mundo me E a minha E o outro livro que eu gosto muito, e esse eu acho que vale para todo mundo, né? Não só para o nosso público aqui, mas é o Comunicação Não Violenta. Eu sou muito fã desse livro. Eu acho que ele nos melhora como ser humano, assim, e melhora muito nosso relacionamento profissional, pessoal, como que você lida ali no dia a dia, né, com o paciente, com os colegas, enfim, muito bom. Eu acho que o Comunicação Não Violenta é muito bom. Esses dois eu acho essenciais. E um outro, então vou deixar mais uma dica, né? Tem um livro que eu acho que a gente poderia ter lido ele na faculdade, que é o Entrevista Motivacional na Área da Saúde. Fazer parte da semiologia. Esse livro, né, deveria fazer parte da semiologia, né? Tomara que as faculdades novas aí, comecem a olhar para isso com mais carinho. Eu acho assim muito bom, e para quem faz especialidade clínica, então, fundamental. Show de bola, 3 livros maravilhosos, que eu conheço bem os 3, mas você não falou o conselho que você daria para a Ju há 10 anos atrás, além dos livros. Conselho, o que você falaria para você mesmo? Acho que leitura é sempre uma boa dica. Pensa do coração. Você está olhando para a Juliana há 10 anos, o que você falaria para ela? Escolha bem os ambientes que você vá frequentar, entendeu? Eu acho que assim, isso já é um bom começo. E a outra coisa é isso, autoconhecimento, para você saber como você é, o que você quer e traçar, acreditar nisso e seguir. Eu acho que nós, como médicos, a gente começa a vida profissional mais tarde. E uma outra coisa assim, se você sente que, sei lá, é consultório que você gosta de fazer, comece, sabe? Comece o quanto antes. Não vai, né? A gente tem muito, acho que como médico, essa coisa, a formação já é mais longa e a gente sempre vai arrumando mais alguma coisa para fazer vou fazer mais uma pós, vou fazer cursos, ainda não estou preparado para... Muita gente sendo atingida com isso. Eu acho que é isso, assim, quanto mais cedo a gente conseguir ter a clareza do que realmente sabe fazer, do que gosta de fazer, melhor. Enfim. Fiquem com essa, hein? Mas eu vou resumir o que ela falou, assim, os conselhos. Ambiente, autoconhecimento e não espere estar pronto. Vá em frente, faça acontecer durante o caminho. Parabéns, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, mesmo. Já que falamos de livro... Vamos lá. Eu espero que você ainda não tenha esse, ou não tenha lido, não tenho. Né? Esse é o Maestria... Não li, não tenho. Que resumidamente fala que a verdadeira maestria vem de muito aprendizado, prática e autoconhecimento. Obrigado, vou amar. Isso. Obrigado. Depois você vai ter que escrever Fica de presente. Aqui, tá? Obrigado, ó. Mais uma dica de livro da Ju aqui, ó. Show de bola. Obrigado, Ju, pelo presente. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu, honestamente, amei o nosso bate-papo. Eu amei a sua storytelling, a sua história de vida. Essa é uma história muito... Eu quero que você saiba que é uma história muito forte. Você tem que repeti-la muitas vezes. E diversas vezes para diversas pessoas. Porque, de fato, ela é muito inspiradora, Ju. Assim, tudo que você construiu, onde você chegou... E essa nova fase, essa nova reviravolta, a sua história é muito boa. A sua história é muito boa. Não sei se você sabia disso, mas a sua história é muito boa para ser contada. Eu adorei mesmo. Obrigado. Depois você precisa dar o seu arroba aí. Você bota o arroba aí, o pessoal que tá editando, bota o arroba da Ju aí, para quem quiser seguir, porque ela vai começar a bombar na internet. E eu quero agradecer vocês por terem ouvido esse episódio até aqui. Eu realmente fiquei embargado em alguns momentos, foi muito bacana. Eu amei a história dela, tenho certeza que ajudou muitos vocês. Dá um clique no curtir, eu tenho esquecido de falar isso aí, ó. Dá um clique no curtir aí, encaminha para o médico que está com dificuldade de entender o seu propósito, com dificuldade de visualizar isso de forma clara, está perdido, está remando, acordando, trabalhando e dormindo, não sabe para onde está indo.
porque eu tenho certeza que essa história pode mudar a vida de alguém e a gente pode ajudar isso, tá bom? Curte os canais, curte o Spotify, o YouTube e no Instagram também. E até a próxima.